Deus um delírio? Richard Dawkins. Não é o bastante ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar também que há fadas escondidas nele. Neste livro, Richard Dawkins, um dos intelectuais mais respeitados da atualidade, arma-se mais uma vez de seu texto sagaz, sarcástico e muitas vezes divertido para atacar sem piedade, mas com muito fundamento, o que considera um dos grandes equívocos da humanidade: a fé em qualquer entidade divina ou sobrenatural, seja ela Deus católico, evangélico ou judeu. Se este livro funcionar do modo como espero, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminarem, diz ele no prefácio, não sem reconhecer sua presunção. Dawkins admite que dificilmente convencerá os fiéis recalcados, mas quer, pelo menos, atingir aqueles que creem por inércia e fazê-los assumir o ateísmo com orgulho. O tom é de quem quer mesmo mudar o mundo. Para tal, o biólogo usa argumentos contundentes e muito bem embasados para questionar a tese do design inteligente e a própria existência de Deus, sugerindo hipóteses darwinistas para nossa predisposição psicológica a acreditar em uma entidade divina. Mais que isso, Dawkins faz um apelo apaixonado contra a doutrinação de crianças em qualquer religião. Para ele, o simples fato de dizermos criança católica ou criança judia é uma forma de abuso infantil, comparável até ao abuso sexual, tão absurdo como falar de criança neoliberal. As provocações são propositais. Dawkins não trata questões religiosas com deferência. Um dos conceitos que ataca é justamente a ideia de que a religião merece um respeito especial. Mas, se é agressivo para expressar sua indignação com o que considera um dos males mais preocupantes da atualidade, Dawkins refuta o negativismo. Ser ateu não é incompatível com bons princípios morais e com a apreciação da beleza do mundo. A própria palavra Deus ganha o seu aval na ressalva do Deus einsteiniano, e o maravilhamento com o universo e com a vida, já manifestado em seus outros livros, encerra a argumentação numa nota de otimismo e esperança. Richard Dawkins nasceu em Nairobi em 1941 e cresceu na Inglaterra. Formou-se pela Universidade de Oxford e deu aulas de zoologia na Universidade da Califórnia em Berkeley. É titular da Cátedra de Compreensão Pública da Ciência de Oxford. Dele, a Companhia das Letras publicou Relojoeiro Cego, A Escalada do Monte Improvável, O Capelão do Diabo e Desvendando o Arco-Íris. Prefácio à edição de bolso. Deus, um delírio, na edição em capa dura, foi amplamente considerado best-seller surpresa de 2006. Foi muito bem recebido pela grande maioria dos leitores que enviaram suas avaliações pessoais para a Amazon, cerca de 1000 no momento em que escrevo. A aprovação foi menos impressionante nas resenhas publicadas pela imprensa. Um cínico poderia atribuir esse fato ao reflexo pouco criativo dos editores das resenhas. Se o livro tem Deus no título, mande para um devoto convicto. Seria, porém, cinismo demais. Várias resenhas desfavoráveis começavam com a frase que, há muito tempo, aprendi a ser um péssimo sinal. Sou ateu, mas, como Dan Dennett ressaltou em Quebrando o Encanto, um número desconcertantemente grande de intelectuais acredita na crença, embora não tenham eles mesmos a crença religiosa. Esses fiéis de segunda mão são frequentemente mais zelosos que os originais. O zelo inflado pela tolerância simpática. Ora, não tenho a mesma fé que você, mas respeito-a e me solidarizo com ela. Sou ateu, mas a continuação é quase sempre inútil, nihilista ou, pior, coberta por uma negatividade exultante. No ti, aliás, a diferença em relação a outro gênero favorito. Eu era ateu, mas esse é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião desde Lewis até hoje. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade, e é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Escrevi um artigo para o site richarddawkins.net chamado Sou Ateu, mas, e tirei dele a lista a seguir de pontos críticos ou negativos das resenhas da edição em capa dura. O mesmo site, dirigido pelo inspirado Josh Timonen, atraiu um número enorme de colaboradores que desentrañaram todas essas críticas, mas em tons menos comedidos e mais diretos que o meu, ou que o dos meus colegas filósofos Grayling,
Daniel Dennett, Paul Kurtz e outros que o fizeram através da mídia impressa. Não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Best-seller surpresa? Se eu tivesse me embrenhado, como um crítico intelectual consciente gostaria, nas diferenças epistemológicas entre Aquino e Duns Scotus, se tivesse feito jus a Erigenes na questão da subjetividade, a Ranerna da graça ou a Moltmann da esperança, como ele esperou em vão que eu fizesse, meu livro teria sido mais que um best-seller surpresa, teria sido um best-seller milagroso. Mas a questão não é essa. Diferentemente de Stephen Hawking, que seguiu o conselho de que cada fórmula que ele publicasse reduziria as vendas pela metade, eu de bom grado abriria mão do status de best-seller caso houvesse a mais remota esperança de que Duns Scotus fosse iluminar minha questão central, se Deus existe ou não. A enorme maioria dos textos teológicos simplesmente assume que ele existe, e parte daí. Para os meus propósitos, preciso levar em conta apenas os teólogos que considerem a séria possibilidade de que Deus não existe e argumentem por sua existência. Acho que isso o capítulo 3 faz, com, espero, bom humor e abrangência suficientes. Em termos de bom humor, não tenho como superar a esplêndida resposta do cortesão, publicada por Mears em seu blog Parangula. Analisei as insolentes acusações do Sr. Dawkins, exasperado com a sua falta de seriedade acadêmica. Aparentemente, ele não leu os discursos detalhados do Conde Roderigo de Sevilha sobre o couro singular e exótico das botas do imperador, nem dedica um segundo sequer à obra-prima de Bellini, sobre a luminescência do chapéu de plumas do imperador. Temos escolas inteiras dedicadas a escrever tratados eruditos sobre a beleza dos trajes do imperador. E todos os grandes jornais têm uma seção dedicada à moda imperial. Dawkins ignora com arrogância todas essas ponderações filosóficas profundas e acusa cruelmente o imperador de nudez. Enquanto Dawkins não for treinado nas lojas de Paris e Milão, enquanto não aprender a distinguir um babado de uma pantalona, devemos todos fingir que ele não se manifestou contra o gosto do imperador. Sua educação em biologia pode lhe dar a capacidade de reconhecer genitálias balançantes quando vir uma, mas não o ensinou a apreciar adequadamente os tecidos imaginários. Ampliando o argumento, a maioria de nós desqualifica sem problemas as fadas, a astrologia e o monstro de espaguete voador, sem precisar afundar em livros de teologia pastafariana, e assim por diante. A próxima crítica é parente desta, a grande crítica do testa de ferro. Você sempre ataca o que há de pior na religião e ignora o que há de melhor. Você persegue oportunistas grosseiros e incendiários como T.J. Haggard, Sherry Falwell e Patty Robertson, em vez de teólogos sofisticados como Tilly Bonhoeffer, que ensinam o tipo de religião em que acredito. Se o predomínio fosse só dessa espécie sutil e amena de religião, o mundo sem dúvida seria um lugar melhor, e eu teria escrito outro livro. A melancólica verdade é que esse tipo de religião decente e contido é numericamente irrelevante. Para a imensa maioria de fiéis no mundo todo, a religião parece-se muito com o que se ouve de gente como Robertson, Falwell ou Haggard, Osama Bin Laden ou Ayatollah Khomeini. Não se trata de testas de ferro, são todos influentes demais e todo mundo hoje em dia tem de lidar com eles. Sou ateu, mas quero me dissociar de sua linguagem estridente, destemperada e intolerante. Na verdade, quando se analisa a linguagem de Deus, um delírio, ela é menos destemperada ou estridente do que a que achamos muito normal, quando ouvimos analistas políticos, por exemplo, ou críticos de teatro, arte ou literatura. Minha linguagem só soa contundente e destemperada por causa da estranha convenção, quase universalmente aceita, de que a fé religiosa é dona de um privilégio único, estar além e acima de qualquer crítica. Em 1915, o parlamentar britânico Horatio Bottomley recomendou que, depois da guerra, se por acaso num restaurante você descobrir que está sendo servido por um garçom alemão, jogue a sopa na cara suja dele. Se você se vir sentado ao lado de um secretário alemão, vire o tinteiro na cabeça suja dele. Isso, sim, é estridente e intolerante, e, eu teria pensado, ridículo e ineficaz como retórica mesmo para aquela época. Compare a frase com a que abre o capítulo 2,
que é o trecho citado com mais frequência como estridente. Não cabe a mim dizer se fui bem sucedido, mas minha intenção estava mais próxima da de um golpe duro, mas bem-humorado, do que da polêmica histérica. Nas leituras em público de Deus, um delírio, esse é exatamente o trecho que garantidamente produz uma boa risada, e é por isso que minha mulher e eu sempre usamos como abertura para quebrar o gelo com uma nova plateia. Se eu pudesse me aventurar a sugerir por que o humor funciona, acho que diria que é o desencontro incongruente entre um assunto que poderia ter sido expresso de forma estridente ou vulgar e a expressão real, numa lista compridíssima de latinismos ou pseudo-academicismos filicida, megalomaníaco, pestilento. Meu modelo é que foi um dos escritores mais engraçados do século XX, e ninguém chamaria Evelyn Waugh de histérico ou estridente. Críticos de literatura ou de teatro podem ser zombeteiramente negativos e ganhar elogios pela contundência sagaz da resenha. Mas nas críticas à religião até a clareza deixa de ser virtude para soar como hostilidade. Um político pode atacar sem dó um adversário no plenário do parlamento e receber aplausos por sua combatividade. Mas basta a um crítico sóbrio e justificado da religião usar o que em outros contextos seria apenas um tom direto para a sociedade polida balançar a cabeça em desaprovação. Até a sociedade polida laica, e especialmente aquela parte da sociedade laica que adora anunciar: sou ateu, mas você só está pregando para os já convertidos. De que adianta? O cantinho dos convertidos no richardawkins.net a invalida a mentira, mas mesmo que a levássemos a sério há boas respostas. Uma é que o coro dos descrentes é bem maior do que muita gente imagina, sobretudo nos Estados Unidos. Mas, de novo sobretudo nos Estados Unidos, é em grande parte um coro no armário, e precisa desesperadamente de incentivo para sair dele. A julgar pelos agradecimentos que recebi em toda a turnê americana do lançamento do livro, o incentivo dado por pessoas como Sam Harris, Dan Dennett, Christopher Hicks e por mim é bastante apreciado. Uma razão mais sutil para pregar aos já convertidos é a necessidade de conscientização. Quando as feministas nos conscientizaram sobre os pronomes sexistas, elas estariam pregando só aos já convertidos no que se referia a questões mais significativas dos direitos das mulheres e dos males da discriminação. Mas aquele coro decente e liberal ainda precisava ser conscientizado sobre a linguagem do dia a dia. Por mais atualizados que estivéssemos nas questões políticas relativas aos direitos e à discriminação, ainda assim adotávamos inconscientemente convenções que faziam metade da raça humana a sentir-se excluída. Há outras convenções linguísticas que precisam seguir o mesmo caminho dos pronomes sexistas, e o coro ateísta não é exceção. Todos nós precisamos ser conscientizados. Tanto ateus como teístas observam inconscientemente a convenção da sociedade de que devemos ser especialmente polidos e respeitadores em relação à fé. E nunca me canso de chamar a atenção para a aceitação tácita, por parte da sociedade, da rotulação de crianças pequenas com as opiniões religiosas de seus pais. Os ateus precisam se conscientizar da anomalia. A opinião religiosa é o tipo de opinião dos pais que, por consenso quase universal, pode ser colado em crianças que, na verdade, são pequenas demais para saber qual é sua opinião. Não existe criança cristã, só filhos de pais cristãos. Use todas as oportunidades para marcar essa posição. Você é tão fundamentalista quanto aqueles que critica. Não, por favor, é fácil demais confundir uma paixão capaz de mudar de opinião com fundamentalismo, coisa que nunca farei. Cristãos fundamentalistas são apaixonadamente contra a evolução, e eu sou apaixonadamente a favor dela. Paixão por paixão, estamos no mesmo nível. E isso, para algumas pessoas, significa que somos igualmente fundamentalistas. Mas, parafraseando um aforismo cuja fonte eu não saberia precisar, quando dois pontos de vista contrários são manifestados com a mesma força, a verdade não está necessariamente no meio dos dois. É possível que um dos lados esteja simplesmente errado. E isso justifica a paixão do outro lado. Os fundamentalistas sabem no que acreditam e sabem que nada vai mudar isso. Se todas as evidências do universo se voltarem contra o criacionismo, serei o primeiro a admiti-las, mas continuarei sendo criacionista, porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Essa é minha posição.
A diferença entre esse tipo de compromisso apaixonado com os fundamentos bíblicos e o compromisso igualmente apaixonado de um verdadeiro cientista com as evidências é tão grande que é impossível exagerá-la. O fundamentalista Courtwise declara que todas as evidências do universo não o fariam mudar de opinião. O verdadeiro cientista, por mais apaixonadamente que acredite na evolução, sabe exatamente o que é necessário para fazê-lo mudar de opinião: evidências. Como disse Aldani, quando questionado sobre que tipo de evidência poderia contradizer a evolução, fósseis de coelho no pré-cambriano. Como é que minha própria versão contrária ao manifesto de Courtwise, se todas as evidências do universo se voltarem a favor do criacionismo, serei o primeiro a admiti-las, e mudarei de opinião imediatamente. Na atual situação, porém, todas as evidências disponíveis, e há uma quantidade enorme delas, sustentam a evolução. É por esse motivo, e apenas por esse motivo, que defendo a evolução com uma paixão comparável à paixão daqueles que atacam. Minha paixão baseia-se nas evidências. A deles, que ignora as evidências, é verdadeiramente fundamentalista. Sou ateu, mas a religião vai persistir. Conforme-se. Você quer se ver livre da religião? Boa sorte. Você acha que vai conseguir se ver livre da religião? Em que planeta você vive? A religião faz parte dele. Esqueça isso. Eu aguentaria qualquer um desses argumentos, se eles fossem ditos num tom que chegasse pelo menos perto do da pena ou da preocupação. Pelo contrário, o tom de voz é às vezes até alegrinho. Não acho que se trate de masoquismo. O mais provável é que possamos de novo classificar o fenômeno como a crença na crença. Essa gente pode não ser religiosa, mas adora a ideia de que os outros sejam. O que me leva à categoria final das minhas réplicas. Sou ateu, mas as pessoas precisam da religião. O que você vai colocar no lugar dela? Como você vai consolar quem perde um ente querido? Como vai suprir a carência? Quanta condescendência! Você e eu, é claro, somos inteligentes e cultos demais para precisar de religião. Mas as pessoas comuns, a patuleia, o proletariado orwelliano, os semi-idiotas deltas e ys huxleyanos, eles precisam da religião. Isso me faz lembrar de uma ocasião em que estava dando uma palestra numa conferência sobre a compreensão pública da ciência, e investi brevemente contra baixar o nível. Na sessão de perguntas e respostas do final, uma pessoa da plateia ficou de pé e sugeriu que baixar o nível poderia ser necessário para trazer as minorias e as mulheres para a ciência. Seu tom de voz mostrava que ela realmente acreditava que estava sendo liberal e progressista. Só fico imaginando o que as mulheres e as minorias da plateia acharam. Voltando à necessidade de consolo da humanidade, ela existe, é claro, mas não há alguma infantilidade na crença de que o universo nos deve um consolo, como de direito. A afirmação de Isaac Asimov sobre a infantilidade da pseudociência é igualmente aplicável à religião. Vasculhe cada exemplar da pseudociência e você encontrará um cobertorzinho de estimação, um dedo para chupar, uma saia para segurar. É impressionante, além do mais, a quantidade de gente que não consegue entender que X é um consolo não significa X é verdade. Uma crítica análoga a essa trata da necessidade de um propósito na vida. Citando um crítico canadense, os ateus podem estar certos sobre Deus. Vai saber. Mas, com Deus ou sem Deus, fica claro que há algo na alma humana que demanda a crença de que a vida tem um objetivo que transcende o plano material. Era de imaginar que um empiricista do tipo mais racional que vós como Dawkins reconhecesse esse aspecto imutável da natureza humana. Será que Dawkins acha mesmo que este mundo seria um lugar mais humano se todos nós procurássemos a verdade e o consolo em Deus? Um delírio e não na Bíblia? Na verdade sim, já que você mencionou humano, sim, acho, mas devo repetir, mais uma vez, que o potencial de consolo de uma crença não eleva seu valor de verdade. É claro que não posso negar a necessidade de consolo emocional, e não tenho como defender que a visão de mundo adotada neste livro ofereça um consolo mais que apenas moderado para, por exemplo, quem perdeu um ente querido. Mas, se o consolo que a religião parece oferecer se fundamenta na premissa neurologicamente implausibilíssima de que sobrevivemos à morte de nosso cérebro, você está mesmo disposto a defendê-lo? De qualquer maneira,
Acho que nunca encontrei ninguém que não concorde que, nas cerimônias fúnebres, as partes não religiosas, homenagens, poemas ou músicas favoritas do falecido, são mais tocantes que as orações. Depois de ler Deus, um delírio, o Dr. David Ashton, um médico britânico, escreveu-me contando da morte inesperada, no Natal de 2006, de seu adorado filho Luke, de 17 anos. Pouco antes, os dois haviam conversado elogiando a entidade sem fins lucrativos que estou montando para incentivar a razão e a ciência. No enterro de Luke, na ilha de Man, seu pai sugeriu à congregação que, se alguém quisesse fazer algum tipo de contribuição em memória do filho, deveria enviá-la à minha fundação, como Luke gostaria. Os 30 cheques recebidos somaram mais de 2.000 libras, incluindo mais de 600 libras arrecadadas num evento no público local. O garoto era obviamente muito querido. Quando li o livreto da cerimônia fúnebre, chorei, literalmente, embora não conhecesse Luke, e pedi permissão para reproduzi-lo no richardawkins.net. Um gaitista solitário tocou o lamento local Elaine Valin. 2 amigos fizeram discursos de homenagem, e o Dr. Ashton recitou o belo poema Fernil, Monte das Samambaias. Era jovem e tranquilo, debaixo das macieiras, que evoca tão dolorosamente a juventude perdida. E então, e tenho de respirar fundo para contar, ele leu as primeiras linhas de meu Desvendando o Arco-Íris, linhas que havia tempos eu tinha separado para o meu próprio enterro. Nós vamos morrer, e isso nos torna afortunados. A maioria das pessoas nunca vai morrer, porque nunca vai nascer. As pessoas potenciais que poderiam estar no meu lugar, mas que jamais verão a luz do dia, são mais numerosas que os grãos de areia da Arábia. Certamente esses fantasmas não nascidos incluem poetas maiores que Keats, cientistas maiores que Newton. Sabemos disso porque o conjunto das pessoas possíveis permitidas pelo nosso DNA excede em muito o conjunto de pessoas reais. Apesar dessas probabilidades assombrosas, somos eu e você, com toda a nossa banalidade, que aqui estamos. Nós, uns poucos privilegiados que ganharam na loteria do nascimento, contrariando todas as probabilidades. Como nos atrevemos a choramingar por causa do retorno inevitável àquele estado anterior, do qual a enorme maioria jamais nem saiu. É óbvio que há exceções, mas suspeito que para muitas pessoas o principal motivo de se agarrarem à religião não seja o fato de ela oferecer consolo, e sim o de elas terem sido iludidas por nosso sistema educacional e não se darem conta de que podem não acreditar. De certo é assim para a maioria das pessoas que acham que são criacionistas. Simplesmente não ensinaram direito a elas a impressionante alternativa de Darwin. É provável que o mesmo aconteça com o mito depreciativo de que as pessoas precisam da religião. Numa conferência recente, em 2006, um antropólogo, e exemplar prefeito do tipo Eu sou ateu mas, citou a resposta de Goldamer quando questionado se acreditava em Deus. Acredito no povo judaico, e o povo judaico acredita em Deus. Nosso antropólogo usou sua própria versão, acredito nas pessoas, e as pessoas acreditam em Deus. Prefiro dizer que acredito nas pessoas, e as pessoas, quando incentivadas a pensar por si sós sobre toda a informação disponível hoje em dia, com muita frequência acabam não acreditando em Deus, e vivem uma vida realizada, uma vida livre de verdade.